Salve galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer algo que eu também nunca fiz. Um pão australiano, estilo aquele do Outback. Não sei se vai ficar bom, não sei se vai ficar gostoso, não sei se a massa vai crescer, mas vamos descobrir no decorrer do vídeo. Então primeiro nós temos que começar fazendo uma esponja, que é uma fermentação natural, para depois o próximo processo que seria o pão por completo, beleza? Então vamos para a parte dos ingredientes. Primeiro, para fazer esponja, 100 gramas de farinha normal, 30 gramas de farinha integral, meio pacotinho, no caso 5 gramas de fermento biológico seco. Mistura tudo. E acrescentar a água, 100 gramas de água. Para você que não tem balança em casa, para você que não vai conseguir medir em grama, pela receita aqui é meia xícara de farinha de trigo, 1/4 de farinha de trigo integral, 100 gramas de água e 5 gramas de fermento biológico, ok? Então, essas são as medidas para fazer a esponja. Se você tem balança, melhor ainda. E a balança é baratinho, pessoal. 25, 30 reais você compra uma. Ó. Junta tudo aqui, mistura tudo. E agora, nós vamos deixar isso aqui por 1 hora descansando, coberto com pano, para ele virar aquela esponja, fazer a fermentação natural. Isso aí, galera, ó, a esponja já está pronta, ela cresceu aqui. Agora vamos para a etapa 2 dessa receita. Vamos colocar aqui o restante dos ingredientes. Então aqui, ó, temos 140 gramas de farinha, no caso uma xícara. 60 gramas de farinha integral, no caso meia xícara. Temos também 24 gramas de açúcar, no caso 3 colheres de sopa de açúcar. Temos 6 gramas de colher de sal, uma colher cheia aí, 6 gramas de colher de... no caso uma colher cheia aí de... vocês entenderem, se virem. E o cacau. Cacau são 12 gramas, 1,5 colher. O que acontece? Pode colocar outra coisa além de cacau? Posso colocar achocolatado? Posso colocar alguma coisa assim do tipo? Não. Porque senão a sua receita vai ficar doce. E a intenção não é deixar a receita doce. Então você vai colocar os ingredientes aqui, né? O cacau, no caso. Você compra aí cacau para ficar com a receita original. E depois de ter colocado os secos, acrescenta 100 gramas de leite integral. E vamos mexer tudo isso aqui por 5 minutos, tá? 100 gramas, no caso é 1/3 da xícara, beleza? Vamos mexer bem até incorporar para acrescentar 2 últimos ingredientes. Começou a ficar ruim e mexer dentro da vasilha. Então passar ela para a bancada e aí você vai mexendo ela aí até sovar aí por uns 5 minutos, para depois a gente acrescentar manteiga, que vai precisar ainda, e uma colher de sopa de mel, beleza? Então vai sovando aí até dar uns 5 minutinhos. Ó, já deu uma boa sovada nela, ficou uma maçã um pouco mais lisa, né? Agora eu vou acrescentar 36 gramas de manteiga. No caso, dá 2,5 colheres. Deu certinho aqui, ó, uma colher bem cheia. Já deu 36 gramas, então não é 2 colheres que a gente tá mostrando na receita. E 1 colher de sopa de mel. Porque eu falo, pessoal, é importante vocês terem uma balança em casa. Eu estou usando mel puro da abelha, tá? Vocês podem usar outro tipo de mel também, que ele fala de laranjeira, alguma coisa assim. É o mel que eu tinha em casa, é o mel que eu estou usando. Agora
Vamos juntar a massa de novo, né? E vamos sovar agora mais 10 minutos. Agora é a sova total, né? E depois vamos descansar por 1 hora. Então, de novo, mão na massa. Vamos sovar aí até dar uns 10 minutinhos. Galera, tive que colocar farinha aqui em cima da mesa, bancada, para poder mexer depois que eu coloquei o mel e a manteiga. Ficou muito mole, ficou muito grudenta aí. E aí, para me ajudar a mexer, né, para sovar, coloquei manteiga, beleza? Então, se vocês forem fazer na mão, faça assim também. Coloca um pouco de farinha na bancada e aí continua a sovar. Se for fazer na batedeira, vai vendo lá se vai dar o ponto. E é isso aí. Isso aí, galera. Já sovei bastante aí, mais uns 10 minutinhos. Não sei se a textura dela aqui fica essa mesmo, porque usa farinha integral. Vamos descobrir no final. Mas até que ficou lisinha. Agora, coloca de novo dentro de um bowl e deixar por 1 hora tampada para ela poder crescer. Pelo que eu vi no vídeo, ela não cresce muito não, então pelo menos deixar ela descansando 1 hora aí. Vamos cobrir, colocar dentro de algum lugar mais quente e esperar daqui 1 hora e ver o que vai rolar. Isso aí, voltando, deixei aí por 1 hora aí de repouso aí. E ela não cresce mesmo, tá? É da massa. Já pesei aqui, deu 600 gramas. Então eu vou tirar 3 bolinhas aqui de 200 gramas. E vamos fazer a outra parte, né? Por isso que eu falei, é bastante processo. Vai e volta, né? Não tem para descansar, a massa descansa mais que nós. Dá até inveja dela, né? Ó, 200, mais 200 aqui. Isso aí, 200 e beleza. Ó, depois de pesado ela, depois de ter tirado 200 de cada bolinha aqui, ó, feito 3 bolinhas, 200 gramas. Vamos deixar ela agora 10 minutinhos coberta, descansando. Essa massa descansa mais que nós. Isso, 10 minutinhos. Isso aí, galera, o pão já descansou já meia hora. Agora vamos fazer o que? Pegar uma forma, coloca 2 panos nela enrolado e vamos colocar água quente. A intenção disso é criar um vapor dentro do forno. Já deixei o forno pré-aquecendo a 220 graus. Aí vou colocar essa forma lá dentro, vou colocar o pão. Depois de 10 minutos eu vou tirar a forma, vou deixar o pão por mais 10 minutos, beleza? Então vamos lá agora. Agora colocar o pão no forno e esperar para ver se vai dar certo. Galera, já esquecendo de um detalhe, polvilhar um pouco de fubá em cima, que é para dar aquele aspecto crocante. É isso aí, agora forno. Isso aí, galera, estou aqui para mostrar o resultado do pão. Eu fiz esse pão ontem, porém eu não achei que ele ficou como deveria ficar. A massa para mim não cresceu como deveria crescer, o pão não ficou como teria que ficar. Ficou bom, ficou comível, mas não do jeito que era. Então eu fiz hoje novamente, mesmo processo, usei os mesmos ingredientes, a mesma quantidade. A única diferença foi o tempo de forno e o tempo de crescimento das massas. Geralmente na esponja eu deixei 1 hora, do mesmo jeito que a primeira vez. No descanso, quando eu fiz a massa, depois eu deixei mais 1 hora, igual da outra vez. Depois eu separei as bolinhas, como pede, e deixei 10 minutos descansando, igual da outra vez. A diferença foi na última etapa, onde você já modela o pão do jeito que você quer
e deixa ele descansando. Ali na receita fala 30 minutos, foi o que eu segui a primeira vez. Mas ontem eu percebi que ele não tinha ficado bom. E o ideal é deixar mais tempo. Porém, ontem eu estava com pressa, ontem eu estava com sono e ontem eu queria fazer logo o pão. Resumindo, ele não ficou tão bom quanto era para ficar. Hoje eu já deixei o pão descansando em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Quando eu fui pegar ele para poder assar, ele realmente, a massa havia crescido mais e vocês vão ver a diferença agora. Esse é o pão que eu fiz hoje. Então, ó, se você ver pela câmera aí, ó, vê, ó, que ele ficou bem grande. E ele, ó, se você colocar a mão, ó, bem macio. O que eu fiz ontem foi esse. Esse seria ele, o tamanho dele inteiro. Não cresceu como cresceu de hoje. E por dentro ele ficou maçudo. E quando aperta, ó, bem duro. Então, qual foi a diferença aí que hoje deixou o pão maior e mais macio? A fermentação. Por isso que cozinhar, principalmente fazer pão, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter tranquilidade, precisa ter tempo e não pode pular processo. É igual a nossa vida. Não adianta você querer pular processo, não adianta você querer adiar o tempo, não adianta você querer colocar os pés pelas mãos. Não. Etapas, faça cada uma conforme tem que ser feito, espere o tempo de cada coisa para que elas funcionem. Mesma coisa no pão. Fermentação foi o essencial. Esperar o pão crescer foi essencial. E agora no final, um outro detalhe que ontem, assim que eu tirei do forno, deu nem 5 minutos, eu já cortei ele, que eu queria ver como ele estava, porque eu queria dormir. Hoje ele ficou pronto, tirei do forno, deixei 30 minutos aqui descansando para que ele terminasse de cozinhar e ficasse bom. Então agora a gente vai cortar ele para ver como ele ficou de fato, né? Vamos ver a diferença dele por dentro com aquele que eu fiz ontem. Vamos cortar ele aqui agora e vamos ver como ele ficou por dentro. Macio quando você corta. E ó, olha a diferença. Ó, quando você aperta, ele fica até bem fofo, ó. Ficou bem assado. Aqui, ó, olha a diferença do de ontem para o de hoje. O tamanho já começa por aí. Se você olhar aqui o aspecto por dentro, ó, aqui, ó, bem mais maçudo e aqui bem fofinho, beleza? Então, igual eu falei, a diferença foi na fermentação. Espere mais tempo, não tenha pressa. Se você percebeu que a massa não cresceu com 1 hora de descanso, espera mais meia horinha. Deixa ela não cresce muito, essa massa ela não é uma massa de crescer bastante, mas ela cresce um pouco mais do que você deixou ali de descanso a primeira vez. Então, percebeu que ela não cresceu muito? Vai lá de novo, deixa ali descansar e pronto. É isso aí, galera, ó. Fofinho, ó. Top. Isso aí, boa sorte se vocês forem fazer. E vamos experimentar para ver se ficou tão bom assim mesmo. Aí, pão com a manteiguinha passada e vamos dar aquela experimentada, né? Olha, realmente ficou top. Pode fazer, é demorado. Deixa eu engolir, né? Pode fazer, é demorado, bastante processo, mas vai valer a pena, porque ó, ficou muito bom mesmo.